Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Certamente, o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O nosso Deus escreveu a sua palavra através de homens inspirados pelo Espírito Santo como um manual, onde temos muitos tópicos para aprender e viver. Um desses tópicos está relacionado com as ansiedades da vida, as preocupações. A Bíblia nos instrui sobre como podemos superar as preocupações. Basta você fazer uma breve pesquisa para descobrir os efeitos negativos que as preocupações e ansiedades podem trazer para o seu corpo, a um curto e longo prazo. Deus não nos projetou para viver em um estado constante de estresse e preocupação. E então, duas palavras Deus tem para você hoje: não se preocupe. Mateus 6,25, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqueles que têm preocupações pequenas estão sendo considerados aos pagãos. A pessoa pagã era aquela que seguia a religiões com múltiplos deuses. Ela seguia festas relacionadas a estes deuses. E ela vivia uma vida procurando se vestir, comer e viver conforme as tradições destas religiões politeístas, ou seja, com múltiplos deuses. Mas Jesus está falando aqui em Mateus que deveremos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está dizendo para que pudéssemos viver uma vida com o centro em Jesus e que pudéssemos trazer o reino de Deus para a terra, como se estivéssemos antecipando a sua vinda. De alguma forma, quando vivemos uma vida buscando santidade e buscando seguir os ensinamentos e os mandamentos do Senhor, todos eles ensinados por Jesus na sua vinda, estamos trazendo o reino de Deus aqui na terra, colocando Deus em primeiro lugar para toda e qualquer decisão. Quando fazemos isso, o próprio Deus se preocupa em cuidar de nossas coisas. E até nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Isso porque Ele sabe mais do que nós realmente precisamos. Mas em nenhum momento Ele está nos dizendo para deitar e esperar as coisas acontecerem, ou que Deus vai fazer tudo por nós, ou que devemos hoje largar o nosso emprego, abandonar as nossas famílias e viver em um meio do mato apenas servindo a Deus e orando o dia todo. Não, Deus nos chama para viver no mundo, mas trazer o reino de Deus para este mundo, através do testemunho
de nossas vidas. E este testemunho, muitas vezes, não é apenas dentro da igreja. O seu ministério nem sempre será um ministério interno, de dentro da igreja. Você pode não ter um chamado pastoral, evangelista, profeta, cantores e músicos da casa do Senhor. Mas na profissão em que Deus te colocou, você pode trazer o reino para a terra, através do testemunho de vida em que a sua vida mostra o reino de Deus. Por exemplo, uma criança pode não ter tido a oportunidade de ter um bom pai. E nós sabemos a importância de um pai para uma criança. Não menosprezando a importância da mãe, mas o pai reflete a figura de Deus. Esse deveria ser o plano original para todos os provedores, para todos os líderes das famílias. Refletir a liderança de Jesus. Acontece que muitas crianças crescem e viram adolescentes e adultos que não tiveram essa figura. E grande parte destes se tornam pessoas com grandes problemas psicossociais. Vamos supor que você fosse um treinador do time de futebol de uma dessas crianças. E você, como um grande homem de Deus, mostrasse a verdadeira função de um homem de Deus como um treinador de futebol. E aquela criança olhasse para você e transferisse aquilo que ele não teve com o seu próprio pai de sangue, transferisse para a sua figura como um homem de Deus. E a partir da sua vida, ele poderia entender o reflexo de Deus para a vida dele. Eu tenho certeza que o seu chamado seria maravilhoso e traria uma significância muito grande na vida desses adolescentes ou dessas crianças. Muitas vezes perdemos tanto tempo nos preocupando em ser alguém que não somos chamados para ser. Nós queremos algo grande, mas Deus nos deu algo que para nós parece pequeno. Mas muitas vezes aquilo que parece pequeno para nós é muito maior para Deus do que o oposto. Simplesmente porque nós conseguimos trazer o reino de Deus para a terra, para a vida de pessoas. E Ele cuida de todo o restante que nós precisamos. Então hoje, se você tem se preocupado com aquilo que parece impossível, entregue nas mãos do Senhor. Filipenses 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Quando nós reclamamos, significa que nós estamos clamando outra vez sobre algo ruim. Quando nós agradecemos, nós estamos trazendo a graça sobre as coisas que nós recebemos, que nós temos, que nós cremos. E quando, por fé, mesmo ainda não tendo, nós já agradecemos, porque sabemos que Deus é por nós. Nós não devemos passar tempo apenas nos preocupando sobre coisa alguma. As preocupações de nada acrescentarão à nossa vida. É claro que é difícil isso na prática, mas vale um bom exercício. Devemos pensar em coisas boas que tragam vida. Devemos remoer a palavra de Deus dentro de nós e que possamos meditar de maneira viva e eficaz. Cada versículo traz com ele vida em abundância. E quando seguimos a revelação de Deus, nossa vida não se desvia do caminho correto. Salmo 52, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus, quando ensinava sobre a parábola do semeador, disse a respeito de quando a palavra entra dentro dos corações e como cada coração se encontra. Qual diferença esta palavra fará na vida das pessoas?
E então ele diz a respeito do significado. Veja, Mateus 13, 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Perceba como a preocupação desta vida. Jesus está dizendo, vocês terão facilidade em se tornar preocupados com a vida. Mas eu estou chamando-os para viver uma vida dependente de mim. E ele continua no versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus está dizendo, aquele que ouve e entende, dá uma colheita, ou seja, vive uma vida testemunhando aquilo que ouviu e entendeu da palavra de Deus. E quando nós entendemos o que a palavra está nos dizendo, nós entendemos que Deus está conosco o tempo todo. Nós entendemos que tudo aquilo que formos fazer, temos que colocar Deus à nossa frente. Então eu entrego a Deus os meus planos, os meus projetos, e eu confio que Ele dará a primeira palavra, assim como Ele dará a última palavra. E dessa forma eu não fico me apegando às preocupações. Ao invés disso, eu me apego à vontade do Pai. Eu me apego à certeza e à fé de que Deus é comigo, independente das tribulações e das perturbações da vida. Nós estamos vivendo tempos onde as dificuldades têm ficado escancaradas diante dos nossos olhos. Está cada vez mais difícil dos nossos filhos viverem em paz nas próprias escolas, nos halls de amigos. Então, nós como pais, em meio a essa sociedade em que se aproxima do fim, em que se aproxima da chegada do anticristo, nós temos uma total importância na vida dos nossos filhos, na vida dos filhos de pessoas que estão ao nosso redor. Ou talvez você possa ser uma referência como professora ou como qualquer tipo de profissional que você chega perto de outras crianças e adolescentes. E então Deus está te chamando a ensinar esta população, esta geração, a não viver as preocupações do mundo. Não importa o que aconteça, Deus cuida de nós em todos os detalhes. É claro que vivemos muito tempos de deserto na presença do Senhor, vivemos tempos de silêncio, vivemos tempos amedrontadores, onde parece que Deus não está se manifestando, mas é nestes tempos em que nós se apegamos mais ainda à palavra, à oração, e se for preciso ao jejum, e se for preciso a ajuda de outros irmãos que possam nos levantar neste momento de angústia, neste momento de desespero. Portanto, eu te digo, querido, hoje é tempo de você largar as preocupações. Você precisa levar este projeto adiante. Você precisa se desvincular das suas dificuldades. Talvez você já tenha tudo aquilo que você precisa para seguir em frente. E pode ser que você não comece da maneira como você sonha, mas você precisa começar. E à medida que você começa, a criatividade vai fluir dentro de você e Deus conseguirá trabalhar através da sua vida. Pergunte ao Senhor o que você precisa fazer neste tempo, do que você precisa se desvincular, o que precisa sair do seu coração para que Ele possa colocar o novo, o renovo do Senhor, para que o Espírito Santo venha fazer a obra, para que Deus realmente possa colocar em você a certeza de que não existe nenhuma preocupação que vai além de Deus na sua vida. Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Lucas 21, versículo 12 em diante. Mas antes de tudo, prenderão e perseguirão vocês.
Então, eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governantes. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Querido, quando você não souber o que falar, peça ajuda ao Espírito Santo. É claro que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, hoje é tempo de você se encher da palavra de Deus. E quando você precisar abrir a boca para falar, não se preocupe. O Espírito Santo colocará as palavras na sua boca, pois elas estarão dentro do seu coração. Você terá vivido uma vida com propósitos que vieram da palavra de Deus. Os seus filhos aprenderão através daquilo que sai dos seus lábios, mas também daquilo que você vive. E então, eles farão a mesma coisa. Saberão o que dizer quando forem pressionados e perseguidos. Não importa o tempo que estamos vivendo, não importa quanto tempo falta para que o anticristo se manifeste, não importa se você acredita que estará aqui durante a grande tribulação e passará pelas perseguições do anticristo com relação aos santos, ou se você acredita que será levado antes da manifestação do iníquo, do homem da perdição. Mas, independente do que você acredita, hoje é tempo de se encher as lamparinas com azeite puro. Não se preocupe com o dia do amanhã. Deus cuidará dele para você. Ao invés de se preocupar, se encha de coisas boas. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. E mesmo que você esteja vivendo em um deserto, Deus está olhando para você. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Antes de tocar os meus irmãos, ela tocou a mim. Por isso, Deus, eu te agradeço. E eu peço o seu sobrenatural neste momento. Que teu Espírito Santo venha penetrar em nossos corações, trazendo cura, limpando toda ferida, toda mágoa, toda rejeição, toda falta de pai e mãe. Que a tua presença, a presença do teu Espírito que traz cura, vá ao encontro de cada um que necessita de ti agora, meu Pai. Queremos entregar a ti as nossas preocupações e queremos entregar a ti os nossos planos, tudo aquilo que temos planejado e pensado em fazer daqui para frente. Retira de nós tudo que não venha do teu querer e coloca a tua mão sobre nós, para que seja cumprido a tua vontade, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.